a ti, Jesus. Muito bem. Abra a tua Bíblia na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12. Segunda Coríntios, capítulo 12. Nós, semana passada, falamos sobre coragem de ser, perdão, coragem de ser, liberdade. Hoje, pela manhã, coragem de ser, evangelho. Tivemos aqui uma manhã muito especial, pessoas que se decidiram pelo evangelho, outras tantas que se reconciliaram. E agora, à noite, continuamos a falar sobre esse tema, coragem de ser, fraqueza. É complicado a gente tratar desse assunto num contexto e numa sociedade, numa geração que se louva à força. Você faz um tipo de louvor aos músculos, não é? Ao gelo, à capacidade de ser frio diante das questões da vida. Um tempo em que chorar se tornou vergonhoso. Falar em fraqueza num mundo da força é até estranho. Se você der uma olhadinha nas redes sociais, você perceberá que nós estamos na cultura da força, da beleza, da padronização dos corpos, né? Da adequação às expectativas de grandeza, de status. Você tira foto com gente que de alguma forma possa te dar algum benefício público. Às vezes as pessoas nem procuram dinheiro em si, mas só o fato de ter ou estar do lado, não é, de alguém que tem uma certa potência pública, é como se essa potência fosse transferida para mim e eu me tornasse alguém forte também, visível, importante. Aí a cultura vai normalizando um tipo de ser que não tem espaço para vulnerabilidade. Não é? Os discursos vão fortalecendo, né, a ideia de que a gente não tem fraqueza. Irmão, e o que tem de pastor, por exemplo, adoecido por essa compreensão, não dá para contar. Porque o pastor tem que ser um líder forte. O pastor não pode ser fraco, porque o pastor se torna uma espécie de objeto de consumo do povo. Não é? Eu e as minhas fraquezas, eu as aceito, mas olhar para as fraquezas do líder ou de alguém que eu admiro, não, isso não é possível. Então o pastor acredita que é forte, o povo acredita que esse pastor é forte também. Aí fica um criando expectativas equivocadas do outro e sobre si. Aí esse líder precisa enquadrar-se numa expectativa de força, de poder, que às vezes não dá conta, e precisa então se esconder, precisa então mentir, precisa fingir. E isso se dá em todas as relações. O pai não quer ter a vergonha de mostrar a sua fraqueza aos filhos. O patrão não quer que os seus funcionários percebam que ele não sabe. Não é? É o tempo de que todo mundo sabe de tudo. Ninguém pergunta mais nada. Tem gente que tem até vergonha, se perde, roda no bairro 30 vezes, mas não tem coragem de perguntar para alguém, vem cá, qual que é a rua tal? Porque se eu faço essa pergunta, eu estou mostrando fraqueza. É uma sociedade da imagem.
E quando isso é transferido para a experiência religiosa, é terrível. Porque nós vamos cobrando uns dos outros o que não é possível se cumprir ou se realizar. E vamos nos escondendo, inclusive. Vamos nos esconder. Nós temos que viver um teatro, porque quanto mais perfeito eu sou, de alguma maneira, a minha imagem está mais intocável no ambiente religioso. Então, confessar pecados é um ato inaceitável. Dizer que não sabe é quase que uma confissão de não valor. Eu lembro uma vez que alguns alunos me pararam assim na aula, professor, me disseram assim, professor, você sabe sobre isso, isso ou isso? Eu disse assim, não. Mas como que o senhor não sabe? Eu não sei. Eu percebi que eles se decepcionaram. Porque o professor tem que saber tudo, né? Eu lembro que eu estava dando uma aula e naquela sala tinha um cara com um anelzão assim. Você já viu aqueles anéis de teologia que alguns colocam? Ó, se você de Betânia fizer teologia e colocar aquele anel, eu te disciplino, viu? E aí os caras colocam um anelzão assim, e ele na sala de aula com o anel, né? Com um livro na mão. E eu dando uma aula sobre os pais da igreja. E eu percebendo assim uma espécie de prepotência, porque eu acho que ele era pastor, né? Eu vou ter que aprender com esse moleque aí, né? E sentado ali, você vai explicando, vai ensinando, e o camarada como um soldado de Cristo, assim, né? Tá, com um livro na mão. Aí, do nada, ele levanta a mão e diz assim, professor, o senhor conhece o pai da igreja Anastácio? Eu achei estranho, porque a aula nem sobre isso, não era sobre isso. Tomei um susto, eu falei, meu Deus do céu, eu não sei quem é esse pai não, da igreja não. Pensei assim, né? Aí eu fiz uma pergunta, eu falei, meu irmão, esse é um pai da igreja grego ou latino? Porque Anastácio, aí ele percebeu a minha fraqueza e levantou. Anastácio. Aí a sala ficou assim na expectativa, né? O cara sabe mais do que o professor. E daí, irmão? E daí? Aí eu perguntei assim, meu amigo, vou falar a verdade para ti. Eu não sei quem é Anastácio, não conheço Anastácio. Mas de onde você tirou esse nome, Anastácio, pai da igreja? Está aqui no livro, eu peguei o livro. Aí fui ver, né? Estava sublinhado assim. Aí eu olhei para ele. Olhei para, você está querendo dizer Atanásio, né? Foi mais ou menos essa reação. Falei, irmãos, ó, acabou a aula, vamos todo mundo embora. Mas sabe o que foi isso? Foi uma demonstração de disputa de poder, de força. Você está entendendo? A gente tem uma tendência de valorizar a força, o saber, a dureza, a grandeza, a imagem. O homem não chora, né? Não chora não para ver, se não adoece e não dá um câncer. Não expõe as suas fraquezas. A epístola de Tiago diz, confessem os vossos pecados uns aos outros, para que vocês sejam sarados. Não é para ser perdoado não, tá? É para ser sarado. Por que ser sarado? É porque ninguém é de pedra. Ninguém tem sangue de aço. Confessar ao outro a nossa fraqueza é sobrevivência.
mas numa sociedade que a gente vive da imagem, e essa imagem por vezes muito vinculada à coisa da espiritualidade mal resolvida, nos adoece. E eu tenho que demonstrar aquilo que eu não sou. Eu tenho que criar um personagem que não existe, para satisfazer expectativas de gente que também não cumpre aquilo que espera. E quando nós lemos este capítulo 12 de 2 Coríntios, capítulo 12 de 2 Coríntios, de 1 até o verso 10, nós temos aqui uma experiência de Paulo e uma forma como Paulo trata essa experiência, que é a contramão dessa nossa cultura da força. Porque se nós estamos falando em coragem de ser, dentro dessa capacidade e coragem de ser, está a coragem de ser e entender que temos fraquezas e, à luz disso, enfrentarmos a vida nesta realidade com o pé no chão e não fugirmos, fingirmos, nos enganarmos e nesse processo adoecermos, porque quando a gente finge uma força que não tem, nós não buscamos ajuda. Quando a gente acha que pode tudo sozinho, nós não nos abrimos para o auxílio e definhamos sozinhos. O Evangelho propõe uma outra coisa. Aliás, há um termo no Evangelho que é um termo libertador. Está lá em Filipenses, quando o autor está falando de Cristo como modelo, ele usa uma expressão, kenosis, esvaziar-se. Que Cristo se esvaziou, a lógica da kenosis, ou seja, esvaziar-se do nosso orgulho, esvaziar-se da nossa prepotência, da nossa ideia de força, esvaziar-se. E diz o texto que Jesus, o próprio Deus, esvaziou-se. Se esvaziou de toda prepotência, se esvaziou de toda ideia de divindade que pudesse lhe tirar o que era básico nele, que era a sua humanidade. Jesus, Deus, era humano. Jesus era tão Deus que era humano. É exatamente na humanidade de Deus que nós encontramos o seu poder. Nós acreditamos no Evangelho que diz que Deus se encarnou. Você já leu nos Evangelhos que Jesus chorou, que Jesus sangrou, que Jesus temeu e chegou a pedir a Deus: Pai, afasta de mim esse cálice. É o Deus encarnado que ora assim, irmão. O apóstolo Paulo, autor dessa epístola, ele mesmo diz: olha, aquilo que eu não quero fazer, eu faço. E o que eu não quero? Acabo fazendo. O texto bíblico, quando você olha os grandes homens de Deus e as grandes mulheres de Deus, no texto bíblico, todos estes personagens demonstravam fraquezas. Nós falamos na quarta-feira aqui sobre profetismo, sobre voz profética, e eu li Jeremias. Meu irmão, Jeremias é o grande profeta do Antigo Testamento. Ao lado de Isaías, do profeta Ezequiel, Jeremias é listado, inclusive, o seu livro entre os profetas maiores. Grande profeta. Olha que coisa, grande profeta, que ora a Deus em desespero, dizendo: Senhor, eu estou com vontade de me calar. A minha vontade é não falar mais. A minha humanidade me faz desejar não falar mais as tuas palavras.
profeta pede a morte. Profeta se desespera, fica com medo, irmão. Nós temos vergonha dos nossos medos. Nós temos vergonha da nossa humanidade, isso é um problema. Quando a gente trata isso de forma irresponsável, nós nos destruímos e destruímos as pessoas. Aí aquele discurso inconsequente, porque você é servo de Deus, não pode temer, você é servo de Deus, não pode esmorecer, você vai num velório, não chore, pare de chorar. Uma vez eu ouvi um cara pregando, pare de chorar. Como parar de chorar, irmão? Se a gente parar de chorar, a gente morre. A minha pregação é diferente, reaprenda a chorar. Pelo amor de Deus, reaprenda a chorar. Procure, ache um ombro de confiança para que você possa se derramar. Para que você possa dizer, eu não aguento mais. Procure um ouvido sensível em que você possa dizer, eu não suporto mais. Eu estou com medo. E diria, procure os ouvidos de Deus, que é sensível à tua e à minha humanidade. Diz, Senhor, eu não aguento mais. Eu não suporto mais. Porque eu tenho certeza que você vai encontrar um Deus diferente do nosso tempo, das pessoas do nosso tempo, que vai dizer o seguinte, eu te conheço, eu te acolho, venha para os meus braços. Estava conversando com uma pessoa esses dias, muito forte, e ele se derramou em lágrimas, e disse assim, pastor, eu não aguento mais, eu tenho medo de ter feito as escolhas erradas, eu tenho medo de ter colocado a minha família em risco, eu tenho medo de ter ido por um caminho que não deveria, e eu tenho medo, pastor, eu não tenho com quem falar, e se derramou em lágrimas. Você acha que quando eu ouvi ele dizendo isso, eu interpretei como uma pessoa melhor ou pior? Foi aí que eu comecei a confiar mais nele, porque eu estou diante de alguém que conhece as suas limitações, que conhece as suas fraquezas, e que tem um coração sensível a ponto de perceber que é falho, que pode ter errado, que pode ter seguido um caminho não correto, mas é assim que Deus nos abençoa, é assim que nós nos tornamos homens e mulheres de Deus, pessoas que seguem o caminho de Jesus, não é numa demência que colocaram na nossa cabeça, de que seguir a Deus na verdade é o contrário, Vamos para o texto, 2 Coríntios capítulo 12, diz assim, é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, me gloriar com isso, com o quê? Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações, homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Interessante, porque na tradição judaica tem alguns livros que falam em 10 céus. O autor Paulo falou em arrebatado para terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis mesmo, a não serem minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Verso 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou... É um paradoxo isso aqui, né? Quando sou fraco, é que sou... Esse texto narra a história, narra uma experiência que o apóstolo Paulo teve. Ele está discutindo com os irmãos naquela comunidade que se achavam muito especiais por conta das experiências que tinham. Os irmãos lá em Corinto acreditavam estar num nível maior por conta das suas experiências espirituais. O que não acontece hoje, né? Se achavam num nível um pouco mais elevado por conta das experiências carismáticas que tinham. E o apóstolo Paulo, então, diz assim, vocês estão completamente equivocados, porque deixa eu contar a minha experiência. Aí Paulo, mesmo que ele fale na terceira pessoa, ele está falando de si, o que era muito comum na linguagem daquele tempo. E ele diz que imagina isso aqui, irmão, o cara foi no céu. Né? Alguém tem uma experiência mínima com o evangelho, já se acha o dono da verdade, né? Paulo diz, eu fui no terceiro céu. Eu fui no terceiro céu e voltei. Fui no terceiro céu e vi o que ninguém pôde ver direito. Eu fui no terceiro céu e aquilo que vi nem posso falar, de tão grande que é, de tão glorioso que é. Voltei. Aí o verso 6. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato. É mais ou menos assim, Paulo está dizendo, eu não me acho mais humano do que ninguém. Eu não me acho melhor do que ninguém. Mais potente do que ninguém. Mesmo que eu tenha vivido uma experiência que poucos viveram. Paulo está dizendo, eu fui lá no terceiro céu, mas isso não é garantia para que eu me auto-interprete como alguém autossustentável, autossuficiente. E no verso 6, ele está dizendo, porque eu não posso ter, em outras palavras, uma falsa imagem de mim mesmo. Eu não posso me equivocar e ter uma compreensão de mim mesmo que não seja equilibrada, que não seja madura, que não seja próxima da realidade. Mas você imagina assim, mas Paulo, você conquistou na experiência mística o que ninguém conquistou. E ele diz, evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. É como se Paulo não permitisse que uma ideia equivocada de si mesmo se estabelecesse. Uma falsa imagem. Porque a falsa imagem faz com que a gente acredite no que nós não somos. E uma falsa imagem pode ser profundamente destrutível. Destrutível tanto para quem tem essa falsa imagem de si mesmo, quanto das pessoas que estão ao redor. Porque alguém que tem uma falsa imagem de si, primeiro, cobra do outro capaz de dar conta. Você já viveu com gente assim? Que olha para o outro, tendo uma imagem falsa de si mesmo, e torna a vida do outro um inferno,
para se adequar às minhas expectativas de mim mesmo que eu não tenho de verdade. Falsa imagem é destrutivo, por quê? Porque eu não consigo perceber o mal que eu posso causar para mim mesmo. Quando eu tenho uma falsa imagem de mim, mais do que as pessoas podem ver, ou mesmo eu posso ver, eu acabo me arriscando e me deixando levar por aquilo que me destrói. Eu dou conta disso. Outro dia tinha um jogador que eu admiro, inclusive é um jovem jogador muito bom, o Hendrick, né, do Palmeiras, agora está no Real Madrid. Elogiei muito esse rapaz por tudo que ele fez. Só que teve uma hora que ele teve uma entrevista que ele disse uma besteira de si mesmo, que eu fiquei assim preocupado. E é uma besteira que a gente costuma fazer também e falar. Ele disse assim: para que psicólogo? Eu não preciso de psicólogo. Meu psicólogo é Deus e família. Eu não preciso, por que eu não preciso? Porque eu tenho potência. Porque eu tenho força. Porque eu me basto. Porque eu não preciso de ninguém. É porque eu não preciso de auxílio. Quando eu tenho uma falsa ideia de mim mesmo, eu não mudo, eu não me ajudo. Eu acabo me prejudicando com as próprias mãos. Destruindo relacionamentos, acabando com as coisas que às vezes conquisto. Afastando as pessoas de mim mesmo. Paulo diz assim, eu fui lá no terceiro céu, mas eu sei quem sou. Eu não vou criar uma imagem falsa de mim mesmo. E quem tem uma imagem falsa de si mesmo, costuma até cair no ridículo. Porque assim, todo mundo sabe que essa pessoa não é quem ela pensa que é. Talvez só ela acredita nisso. Sabe o que eu prefiro? Ter uma ideia equilibrada de mim mesmo, conhecer bem as minhas fraquezas e potências, cuidar de mim diante daquilo que me toca e me atinge, me respeitar, respeitar os meus limites, saber até onde posso ir, gritar quando precisar de ajuda, perguntar quando tiver dúvida, buscar caminhos quando me sentir perdido, abrir meu coração sinceramente para quem pode acolher, porque eu sei que eu não sou todo-poderoso, eu tenho uma ideia equilibrada de mim mesmo, e assim sendo eu acredito que Deus nos abençoa. Quando a gente tem uma ideia equivocada de nós mesmos, uma imagem errada, nós somos muito arrogantes. Sabe? O arrogante, ele não consegue perceber quem ele é. Ele se acha sempre acima de todas as outras pessoas. E não busca ajuda nunca. Sabe por quê? Porque buscar ajuda é sinal de fraqueza. É sinal de que ele vai descer a humanidade das outras pessoas. O arrogante, ele olha para si e encontra em si um negócio que não existe. Porque se tem uma coisa que todos nós partilhamos, é a humanidade. E quem é humano, tem dúvida, irmão. Quem é humano, esquece. Quem é humano tropeça. Quem é humano fere e é ferido. Quem é humano faz escolhas erradas. Quem é humano peca. Quem é humano fala mais do que deve falar. Quem é humano fala menos do que deve falar. Quem é humano, por vezes, faz coisas que sente vergonha. Mas se eu tenho uma ideia equivocada de mim mesmo, eu não consigo nunca dar o braço a torcer. Eu nunca busco ajuda. Porque eu acredito que do jeito que estou e o que sou, basta. Quando eu tenho uma imagem equivocada de mim mesmo, eu vou me destruindo sem que eu dê conta. Eu já falei com vocês aqui uma vez sobre o AA, não falei? AA, Alcoólicos Anônimos.
Você sabe qual é o primeiro passo para a cura ou para o tratamento dessa doença? Sabe qual é o primeiro passo? Olha que coisa interessante. O primeiro passo é reconhecer que eu sou um doente. Reconhecer a minha imagem. Olhar para mim mesmo e ter uma ideia equilibrada de mim mesmo. Porque só há salvação, cura, cuidado de si, mudança de realidade, para quem consegue vencer a falsa imagem de si mesmo e encontrar-se com aquilo que realmente é. Quando nos encontramos com aquilo que realmente somos, sabe o que acontece? A gente começa um processo de mudança de vida, irmão. Às vezes eu recebo no meu gabinete gente que só ela não percebeu ainda o quanto está se destruindo, que já perdeu tudo, perdeu as coisas mais importantes da sua vida, mas ela olha para si e não consegue descer do pedestal, que não consegue olhar para si e ter uma ideia equilibrada de si mesmo. Paulo diz: não presumais mais do que sois. Não tenham uma ideia desequilibrada de si. E aqui está a questão da sabedoria e da humildade. Humildade não é aquela autocomiseração. Eu não posso nada, eu não sou ninguém, a minha vida é uma droga. Não. Humildade é o seguinte, eu sei quem sou, sei das minhas limitações, me ajuda aí, mas também é o seguinte, eu sei do que eu sou capaz de fazer e como posso contribuir. Isso é ser humilde. O arrogante diz, posso tudo, e não reconhece aquilo que não pode. E aquele que está na autocomiseração? Não posso nada, não sou ninguém. Aí vem o equilíbrio. Paulo diz assim, eu tive uma experiência grandiosa, mas eu não vou deixar que a arrogância me cegue. Vou falar uma coisa para você. Pare de ficar se escondendo em uma imagem falsa de si mesmo. Busque um encontro com aquilo que você realmente é. Se reconcilie com as suas fraquezas, com as suas limitações. Bote um espelho e se veja, porque a partir disso eu tenho certeza que grandes conquistas em si você vai alcançar. E é interessante, porque Paulo diz assim, verso 7. Para impedir que me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne. Já ouviu falar essa história do espinho da carne? Já disseram tudo, sobre o espinho da carne? Espinho da carne. Paulo tinha uma doença nos olhos. Espinho na carne, Paulo era gay. Espinho na carne, Paulo era alguém, era gago. Espinho na carne, Paulo era flamenguista, era de tudo. Espinho na carne. Vocês riram concordando comigo, obviamente. Mas o texto diz o que é esse espinho na carne. O texto diz, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas Ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É mais ou menos assim, deixa eu explicar esse texto para a gente entender a profundidade dele para a gente hoje. As experiências de viagem celestial, como essa aqui, elas eram muito comuns na tradição judaica. Paulo era judeu, sabia? Paulo é judeu. Paulo, como um judeu, conhecia e vivia essas experiências. E era muito comum que esses que tinham essas experiências, ou narravam essa experiência, voltavam com algum machucado, com alguma marca, porque essa marca e essa ferida servia para dizer o seguinte, você não é Deus,
você é fraco, você é ser humano, olha, você sangrou. Sabe, Jacó que sai mancando? É mais ou menos isso, você é humano. Paulo tem a experiência, e ele diz, Deus colocou, é como se esse espinho estivesse em mim, um mensageiro que fica me perturbando. E ele interpreta que é o mensageiro de Satanás. Sabe aquela coisa? Pô, tem um filho de Satanás que não para de me perturbar. A gente não usa mais essa expressão? Isso vem de Paulo. O mensageiro de Satanás que fica me perturbando. Mas quem é esse mensageiro de Satanás que fica perturbando Paulo? A gente não sabe quem é. Mas somente sabemos que Paulo, ao ver esse mensageiro, ou essa pessoa que o perturbava, talvez alguns que o julgavam, alguém que o perseguia, algum inimigo dele que não concordava com ele, porque essas pessoas que não concordam com a gente, por vezes, representam uma coisa positiva, porque ser unanimidade é complicado, porque a gente começa a achar que é dono de tudo da verdade. Liderança unânime é um problema, irmão. A oposição, por vezes, é importante para que a gente saiba dos nossos limites. Aí Paulo diz, um mensageiro de Satanás que fica me perturbando, porque o cara deveria perturbar muito Paulo mesmo, né? Paulo, Senhor, tira esse espinho da carne de mim. Aí Deus responde para ele, vou tirar não. É para você ver que você é ser humano, você não é perfeito, para que você não seja arrogante. Tem gente que não concorda com você, sobreviva sabendo disso. Aí Paulo diz, no final, pois quando sou fraco, é que sou forte. É mais ou menos assim, esse espinho na carne me faz olhar para mim e perceber as minhas imperfeições. Esse espinho na carne me faz perceber que eu não agrado todo mundo. Esse espinho na carne me faz compreender que eu não posso pensar mais de mim do que eu sou. Eu não posso deixar a arrogância me tomar. Eu não posso achar que sou dono da verdade das pessoas. Que eu erro, que eu tenho que ouvir, que eu tenho que aprender. Que eu não sou pronto, que eu não estou pronto. O ápice da arrogância é a nossa grande desgraça, porque quando a gente pensa, quando nós achamos que estamos prontos e não temos mais nada a aprender e a crescer, nós estagnamos na vida. E quando eu acho que eu não tenho mais nada a crescer, pensando que cheguei num tipo de perfeição, eu começo a morrer em vida. Morrer em vida é se fechar numa coisa e não se abrir para o novo. Você, quando se acha o dono da verdade, quando você pensa que está pronto, você começa um processo de morte de si. E vou falar um negócio para ti. Esse negócio tem uma força entre nós, especialmente nós cristãos, porque a gente começa a achar que sabe tudo, e não tem mais nada a aprender, que as pessoas só têm a ouvir, que nós estamos com a verdade aqui, a gente impõe sobre os outros. Você já conheceu gente que tem muitos anos de igreja? Não que ter muito tempo de igreja é problema. O problema é quando eu tenho muito tempo de igreja, de casa, e acho que não tenho mais nada a aprender. Quando há o Espírito entre nós, não importa a gente tenha 10, 15, 20, 30 anos de fé, nós estamos abertos a aprender. O que Paulo está dizendo é o seguinte, eu não vou deixar que a arrogância... E quando eu pedi, tira esse espinho, Deus falou, não, tiro não. Deixa ele te perturbar aí. Para você perceber que tu és fraco. Para você entender que tem gente que não concorda com você. Para você compreender que você tem coisa a aprender. O arrogante, o que acha que é forte,
Ele passa por cima das pessoas. Você já trabalhou em grupo com quem se acha o único dono da verdade? Hã? Talvez você seja esse, né? Eu acompanho casais que o problema se resolve com uma coisa. O camarada ou a moça olhar para si e dizer o seguinte: ó, eu não estou pronto. Eu tenho coisa a melhorar. Eu tenho coisa a crescer. Eu tenho coisa a mudar. E outros que resolveriam dizendo o seguinte: eu preciso de ajuda. Porque quem não tem coragem de buscar ajuda, ele vai se destruindo com as suas próprias mãos. Quem não percebe que precisa de ajuda, ele vai passar a vida inteira tropeçando na mesma pedra. Drummond diz: há uma pedra no meio do caminho, né? E repete isso várias vezes no poema. O problema é que às vezes nós tropeçamos na mesma pedra sempre. Por quê? Porque olhamos para nós mesmos com tanta arrogância que não percebemos que precisamos mudar em algumas áreas da vida, que precisamos reconhecer que falhamos, que precisamos mexer em coisas que nos habitam ainda, que precisamos procurar alguém que nos auxilie. Mas não, eu não faço isso. Por quê? Porque eu me basto. Como eu vou sentar na frente de alguém para abrir a minha vida? Quem é essa pessoa? Tem gente que acha que o simples fato de ter conquistado alguma coisa na vida, não há mais nada que ele precise fazer para si mesmo. Tem gente que acredita que ele pode resolver todos os seus problemas com as suas próprias mãos. É aí que entra a coisa da igreja. Aí a igreja é maravilhosa. Quando você encontra um povo que entendeu que todos que estão aqui são fracos e pecadores. Aí sabe o que a gente faz? A gente busca ajuda uns com os outros. Aí você encontra ombro. Aí você encontra alguém a quem você possa abrir a alma. Você possa chorar. Eu não choro. Só não chora quem é arrogante. Só não chora quem é prepotente. Irmão, o choro pode nos libertar. O choro pode mudar a nossa história. Porque se você não faz assim, é como se fosse um vulcão ali, preso. E quando você não busca ajuda, esse vulcão vai te adoecendo, vai te corroendo, vai te matando por dentro. Prefiro outro caminho. Prefiro o caminho de rasgar as vestes, jogar a cinza, me dobrar diante de Deus, me lançar em amizades sinceras, acreditar nas pessoas que estão comigo, demonstrar a minha fragilidade, a minha fraqueza, para que a minha fraqueza se aperfeiçoe e eu fique mais forte. Forte não é aquele, ou corajoso não é aquele que tem medo de demonstrar suas vulnerabilidades. Corajoso é aquele que abre a sua alma diante das suas vulnerabilidades. Amém, irmão? Não ser arrogante. E aqui, Paulo vai falar em dependência de Deus. É aí que está o ponto. É aqui que está a grande questão. Por quê? Por que Deus se aperfeiçoa em nós, em nossas fraquezas, como Paulo diz? É porque o ápice da dependência de Deus é entendermos que sem Ele a gente não pode fazer nada. Quando eu entendo a minha fraqueza, então é aqui que Deus se aperfeiçoa em mim, não o contrário. Deus se revelou de maneira profunda a Jó, foi na sua fraqueza, não na sua força. Aliás, existem alguns deslizes que damos, alguns erros que cometemos, que nos ensinam muito mais do que os acertos. Conversei com um rapaz uma vez,
que ele passou por um processo de tratamento de câncer. E ele disse assim para mim: durante a quimioterapia, em que eu me sentia muito fraco, me dava uma alegria estranha, porque eu acreditava que Deus estava comigo. Porque eu percebia que não poderia fazer nada. Então, já que eu não poderia fazer nada, a única coisa que me restava era o quê? Confiar que de alguma forma Deus estava comigo. Olha o que ele me disse. Ele disse assim: pastor, é como se tivesse uma alegria estranha em mim. Estava doendo, era a minha exposição profunda da minha fraqueza, mas a minha fraqueza me lançava nos braços de Deus. Aí Paulo está dizendo assim: eu então até louvo as minhas fraquezas, porque as minhas fraquezas, a minha fraqueza, ela acaba se aperfeiçoando, ou como se Deus me aperfeiçoasse nas minhas limitações e fraquezas. É como se o texto, é como se Paulo dissesse assim: eu não sou nada, eu sou fraco, eu erro, eu não sou ninguém, eu tenho uma série de contradições, altos e baixos, e é exatamente aqui que Deus me encontra. Só que parece que o discurso é o contrário, né? É como assim: quanto mais perfeito, quanto mais potente, parece que é aqui que Deus me recebe, né? Me louva. Paulo está dizendo: não. É exatamente na minha fraqueza. É exatamente nos meus limites, nos meus desertos, nas minhas sombras, que Deus me encontra. Porque eu dependo muito mais dele nisso. Então, dependência de Deus é reconhecermos o quanto somos fracos, irmão. Essa é a teologia da fraqueza mesmo. Não é o louvor à fraqueza, mas é a consciência da fraqueza. Porque quanto mais entendo que sou fraco, mais forte me torno. Porque a força em mim não está nos meus braços. A força em mim está no Deus que me abraça. Maldito o homem que confia no homem. Já viu esse texto do profeta? E faz do seu braço sua carne. Ou faz da sua carne seu braço. Não é assim, quer ver? Maldito o homem que confia no outro. Não é isso não, irmão. Não é isso que o texto está falando, não. Mas pastor, você me ensinaram assim, mas não é. Não confia em ninguém. Maldito o homem que confia no outro. Tem uma certa verdade nisso, mas não é o que o texto está dizendo. Não é isso não, o texto está dizendo o contrário. Maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne, faz do seu braço. Mas assim, maldito o homem que confia em si mesmo. Irmão, eu não brinco comigo não. Porque eu sei o que eu sou capaz de fazer. Eu não me coloco em risco em nada. Porque eu sei o que pulsa em mim. E aqui, isso aqui, meu irmão, isso aqui é um turbilhão de coisas. Aqui corre em mim uma série de questões que, se eu não tomo cuidado, eu me destruo. Eu não confio em mim mesmo. Como diz, eu não dou mole para mim mesmo. Por quê? Porque eu sei as limitações. Então eu cuido de mim mesmo. Eu protejo a mim mesmo, de mim e das outras pessoas. Eu protejo a mim mesmo. Eu protejo de mim mesmo, a minha esposa e os meus filhos. Eu sei que eu posso agir de maneira precipitada. Por isso eu cuido muito bem do que vou fazer. Eu avalio os lugares por onde passo, porque sei o que sou capaz de fazer. Eu entendo a minha humanidade, eu entendo a minha carne, eu entendo o meu ser, eu sei quem eu sou, e graças a Deus por isso, porque é aqui na minha fraqueza que Deus me aperfeiçoa. E se perceber que não estou aguentando, vou buscar ajuda, irmão. Vou buscar ajuda. Quer nem saber. Outro dia fui na casa de um amigo lá no Maracanã. Minha esposa, Gabi, Roger e Bia. Né? Marilé, Gabi, Roger e Bia.
Aí o GPS me mandou para um lugar que eu estava achando estranho. Né? Estava indo assim, falei, não é possível. Aí eu pensei, não vou perguntar a ninguém não, deixa eu ir assim mesmo. Eu falei, não, eu sei que eu sou meio tonto para essas coisas. Parei num posto. Falei assim, amigo, poderia fazer uma pergunta para ti aqui? Aí o cara já veio, sim. O GPS está mandando eu entrar aqui, entro. Ele, pelo amor de Deus, não entra não. É o jacarezinho. Isso eram umas 10 horas da noite. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Se for buscar ajuda, eu busco. Então, é engraçado isso, né? Deixa eu falar uma coisa com você, presta atenção aqui. Para de ser arrogante e destruir a si mesmo e as pessoas que estão ao teu entorno, porque você não dá conta das suas pulsões, não dá conta das suas fraquezas, não dá conta dos seus desequilíbrios e vai procurar ajuda. Porque quando reconhecemos as nossas fraquezas, Deus tem poder para fazer algo novo na gente. Isso é dependência de Deus. Isso é não se enganar. Paulo diz, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então, para o poder de Cristo repousar em mim, o meu poder tem que ser tirado, entendeu? É mais ou menos assim, se eu tenho poder, quem está são não precisa de remédio, irmão. Não é isso que Jesus disse? Qual que era o grande equívoco dos líderes religiosos? Eles se achavam curados. Irmão, e está todo mundo adoecido. Está todo mundo adoecido. É por isso que devemos olhar um para os outros com muita misericórdia, porque está todo mundo adoecido. Não tem como não estar adoecido nesse nosso tempo, irmão. Não tem como não adoecer ligando a TV. Não tem como não adoecer. Não tem como não adoecer andando nessas ruas. Não tem como não adoecer vendo o que a gente vê. Talvez não aconteça com você, mas o fato de você estar, isso já adoece, irmão. Quando você se pega, está tendo reações esquisitas, já aconteceu com você ou não? Só que nessa lógica doida nossa, está todo mundo com fissuras, e ao mesmo tempo se enganando, dizendo, eu não preciso de ninguém. Eu posso só. Que o Senhor Deus te ajude a sair desse lugar, buscar ajuda, porque o Senhor nos aperfeiçoa não na nossa força, na nossa fraqueza. Lembra da história de João Batista? E a gente vai terminando com isso. João Batista demonstrou que ele não tinha muita fé, sabia? Eu já falei isso aqui uma vez. João Batista teve dúvidas, mandou os seus discípulos irem até Jesus, estava preso. Pergunta para Jesus se é ele mesmo que devemos esperar ou a outro. Ele estava duvidando se Jesus era o Messias ou não. Aí os dois discípulos voltam e dizem assim, diga para João Batista o que vocês estão vendo e ouvindo. Os cegos veem, os coxos andam, e aos pobres é pregado o evangelho. É mais ou menos assim, João Batista chega para Jesus e diz assim, Jesus, eu estou com dúvida. É o Senhor mesmo ou devo esperar outro? Sabe o que Jesus faz? Ao ouvir isso, você acha que Jesus o condena? Está vendo aí, esse profeta de meia tigela, desconfiando de mim. Jesus fala assim, não, diga para ele o que vocês estão vendo e ouvindo. É como se Jesus dissesse, eu sei que você é limitado, eu sei que você é fraco, e eu cuido de você nas suas fraquezas, eu cuido de você nas suas limitações. Só seja honesto, seja maduro, seja equilibrado, porque as
nossas fraquezas se aperfeiçoam quando entendemos que não somos autossuficientes. Que o Espírito de Deus te ajude essa noite, para você não destruir tua casa, a si mesmo e as pessoas, a buscar ajuda